150 milhões de reais de multa e ele usou o termo: o Santos não abre mão de R$1. Um centavo. Não, foi o real. R$1. Não vai mudar nada, 1 centavo com R$1 para 150 milhões de... E aí hoje vieram as trocas de farpa via mídias sociais em tom de gozação, um tirando sarro do outro. Primeiro foi o Corinthians, que postou lá no Twitter, nas mídias sociais dele. Vamos colocar, dá uma olhada o que o Corinthians escreveu lá. Informa sistema Anchieta Imigrantes tem fluxo bom no sentido da capital paulista. Em breve, mais informações na Corinthians TV. Ou seja, ele está querendo falar que o trânsito está bom, que o Zeca está chegando. Olha lá, a estrada está livre. Aí, o Santos respondeu, Flavinho. Vamos ver. E a resposta do Santos é boa pra caramba no Twitter. Atenção, motorista. Deslocamentos na estrada sem os cuidados devidos podem causar prejuízos milionários. Ó, o futebol respira. Que bom. Que bom. Agora, tem uma informação agora que eu consegui... Tem as hashtags ali, ó. Plantão do peixe, a suba a serra com segurança. Tá lá. Tem uma informação a respeito disso também. Eu tenho uma também... A informação que eu tenho vinda, liguei agora, o presidente do Corinthians e falando, o Zeca joga no Corinthians, a coisa mudou de figura. A informação que ele me falou é o seguinte, só joga se o jogador e os empresários do Zeca colocarem lá na pessoa física e na jurídica, arcando com as consequências. É isso que eu queria falar. Arcando com as consequências, que se for ficar a cargo do Corinthians, a frase foi essa, Zeca não joga no Corinthians. Mas o Duílio falou isso ontem, inclusive, Benja. E relembrando até o episódio do Gustavo Scarpa, que também é representado pela OTB Esportes, ele fez um contrato com o Palmeiras, isentando o clube de qualquer participação em um desfecho que não seja favorável ao jogador. O problema, vou te explicar, conversei com pessoas que estão cuidando do caso aqui. O Corinthians contratou o Santoro, que todo mundo conhece o Santoro? Advogado reconhecidíssimo no Brasil, advogado que representa causas brasileiras na FIFA, e contratou mais um advogado que está trabalhando nesse caso, que é o Fábio Sader, e é o que conhece da legislação brasileira. Então, esses dois advogados estão traçando o plano para a contratação do Zeca. O problema está exatamente no que disse o Benja. O Corinthians não quer ser solidário. E pode ser solidário na decisão final da Justiça. Conversando com um advogado especialista no caso, ele me disse o seguinte, Pascoal, se você tiver que cobrar na Justiça, você vai pedir para a juíza cobrar de quem? Do jogador ou do clube? Do clube. Quem tem mais recursos para pagar? O clube. O clube. Então, tem que se precaver de tudo. Tem que saber todos os detalhes disso. Só um contrato dizendo, eu me encarrego de pagar, isso não vale. Na justiça não vale. Porque a hora que bater na juíza, a juíza determina que o clube paga, claro, porque é o que tem mais recursos. Isso, inclusive, a lei diz que é o clube que paga. O clube é solidário. É solidário. Então, esse é o problema. O Corinthians está tomando todos os cuidados, contratou 2 advogados especialistas em legislação para que não corra nenhum risco. Agora vão dizer aí, não, o problema é exame médico. Não tem exame médico nenhum. Ele está aprovado em tudo. Tudo que ele foi fazer exame médico ontem com o Joaquim Grava, ele passou, ele está legal. Fisicamente o cara está legal. Não tem essa conversa, não vem com esse argumento depois. O problema está preso nisso. O problema está preso nisso. Você acha que o Zeca e os agentes do Zeca vão botar na reta? Eu acho até que eles podem. Só que... 150 milhões é dinheiro, hein, parceiro? Só que, na hora da justiça, quem determina é o juiz. E que está escrito, não sou eu, não fui eu que escrevi, é da lei. Está escrito lá na Constituição. Quem é solidário é o clube. E o caso do Scarpa com o Palmeiras, Pascoal? Porque isso reza em contrato. Mesma coisa. Isso reza em contrato. Os valores são muito mais baixos. Não, claro, proporcionalmente falando, mas é uma quantia inferior. Mas está em contrato. Mas assim, isso é o risco que o Palmeiras até assume, porque o valor é muito mais baixo. E... Por 40 milhões. Não, mas o Palmeiras não assume nada. Tanto que ele pediu, ele exigiu isso em contrato. Assume caso o caso vá a um tribunal e um juiz determine que não, esse contrato não vale nada, o que vale é o que está escrito na lei. E aí o Palmeiras entra como solidário, o Palmeiras teria de arcar com isso. Mas o Palmeiras está assumindo esse risco. O problema é que o Corinthians não pode assumir muito risco hoje em dia, né?
Não nesse valor de 150 milhões. É exatamente. E eu acho muito difícil. Foi por isso que o presidente do Corinthians falou isso para ele e que um advogado que é expressão da E tem uma diferença também básica no hoje. negócio do Scarpa, que é o seguinte, havia atrasos comprovados ali do Scarpa, do Fluminense. O Scarpa saiu... 8 meses de salário. Assim como a principal alegação do Zeca, quando ele deixou o Santos, foi a falta de pagamento. Mas depois ali. aí o Santos mostrou que está pagando pelo Profut. Pagou depois. Olha, eu vejo, mas quando eu o vejo Zeca que entrou, o Zeca vai ficar parado um bom tempo até resolver abril. o caso. Até abril. Até resolver o caso. Eu acho que o Corinthians não vai entrar nessa jogada. Eu acho que na hora H, ele e teve seus até no advogados. CT, então. Pois é, mas vai lá, conversa, Pra quê? troca Ele uma foi lá. brincadeira no Twitter. Agora, eu acho que ele e os advogados dele, o grupo que está em volta dele, também não vão assumir essa bucha de daqui a 2, 3 meses. Não, tem que pagar daqui 150. 20 dias, pois Theo, agora então em abril. vai ficar parado 20 dias. De repente fica até treinando lá. E quer saber, Theo? treinando. A situação ela pode ser um pouco mais extensa do que esse período. Porque a primeira audiência está para abril. Cabe recurso, recorrer, claro. depois aí cabe novamente um outro recurso na segunda instância. Mas o tom mudou. Ontem quando a gente viu De o Duílio, certeza passou a dúvida. ontem quando a gente viu o Duílio, você ouviu o Duílio, olha, bababá, mas o Duílio falou, olha, tá muito certo, tá muito próximo, bababá, bababá, bababá. Cara, quando eu liguei agora, E ele disse que os advogados do Corinthians davam segurança e eu de que liguei, era o risco mínimo. pro Andrés, o Andrés foi categórico. Se não colocar ali o deles, na pessoa física e na jurídica, a frase foi essa. O Zeca não joga no Corinthians. Ele falou, o Corinthians não vai se responsabilizar por absolutamente nada. Agora, eu vou levantar uma em relação ao história. Seria necessária essa briga do Corinthians com o Santos pelo Zeca? Valeria realmente a pena você criar um clima Dá pra desse? sentar e conversa. Pois é, não é. Assim, não estou falando de Neymar, não estou desvalorizando o Zeca, não. Acho o Zeca um belo jogador. Se ele tivesse, se ele tivesse o nível do passado, poderia até estar na seleção brasileira. Agora, criar esse O clima, Corinthians gente, não tem dinheiro para pagar. O Corinthians só quer o jogador de graça. É isso. Pois é, mas aí vai brigar com o Santos. Qualquer outro clube. Vai declarar guerra com o Santos. Não, acho que não está declarada a guerra. Acho que está havendo uma negociação. Quem declarou guerra ao Santos é o Zeca, não foi o Corinthians. O Corinthians... O Corinthians entrou no meio, aliado. Não, mas assim, outros Ele é clubes estavam aliado. interessados no Sim, Zeca. mas ninguém foi pro Ninguém pau. foi pro O pau, tá Palmeiras todo não mundo topou, com medo. o São Paulo não topou, Flamengo. o Flamengo não topou, Pois é, o Atlético Mineiro não Corinthians topou. até Mas agora ele não está topou. circulando, E com o antigo presidente, com o Roberto Corinthians Andrade, o também não Corinthians não topou no Mas topou. ele está passado. circulando no Corinthians e tal, quer dizer... O Roberto, ano passado, o Roberto de André, ex-presidente do Corinthians, falou, o embrólio é grande, não quero me envolver nisso aí. Só um detalhe nisso que você disse a respeito do Andrés, que o Andrés mencionou que o Zeca só será jogador do Corinthians caso ele, junto com o grupo que o representa, a UTB Esportes, aí assumam esse compromisso na pessoa física e jurídica de arcar com esse custo de 150 milhões em caso de derrota. Precisa tomar um certo cuidado, Benja, para saber qual é o entendimento da lei com relação a isso. Porque eu posso combinar alguma coisa com o Flavinho aqui e falar, ó, Flavinho, é isso. Tá certo? Ele assina, beleza. Se isso vai para uma esfera maior, se isso vai para a justiça, esse contrato que eu tenho com o Flavinho, e a lei não reconhece Sim, mas aquelas aí os advogados cláusulas que do nós Corinthians vão impusemos, saber se mas isso não... é Mas justamente o que ele quis isso. dizer, o que ele É justamente quis isso, dizer, porque o Palmeiras ele já colocou isso em contrato e o Palmeiras está resguardado até a página 2 o que o com Andrés relação a quis essa dizer, cláusula. o que o Andrés quis dizer é o seguinte, se tiver qualquer risco do Corinthians ter que pagar, o Zeca não vai jogar isso. Não, é isso. Ele falou, o Corinthians não quer risco nenhum. Agora, eu também não, eu vou te falar, eu acho que vale essa briga toda, Eu acho cara. que não vale, gente.